Bandidos cada vez mais armados e mais violentos, a polícia pronta para enfrentar tudo isso. Nós fizemos uma reportagem especial mostrando de que forma a polícia militar, especialmente, está agindo contra essa bandidagem violenta. A Mariana Távora conta tudo para a gente desse combate à criminalidade. A sensação de impunidade gerada por uma legislação frouxa aplicada no Brasil tem feito os índices de confronto entre as polícias em todo o estado de Goiás e os bandidos crescerem cada dia mais. Criminosos têm optado pelo caminho mais difícil durante as abordagens policiais. Nesta segunda-feira, 3 bandidos morreram em uma troca de tiros com a PM no Jardim das Aroeiras, em Goiânia, divisa com o Senador Canedo. Equipes do Giro chegaram até essa casa depois de receber uma denúncia anônima no telefone do Giro Denúncia. No dia 23 de fevereiro, 6 pessoas morreram em confronto com policiais da equipe de Rotam em 2 cidades da região metropolitana de Goiânia. De acordo com a PM, 4 homens morreram em Goianira e 2 em Aparecida de Goiânia. Eles seriam suspeitos de roubos a bancos. Durante a abordagem, houve troca de tiros e os 4 morreram no local. Além de mais ousados, os bandidos estão cada vez mais bem equipados com armamentos potentes que dão a eles a sensação de poder. Somente nos 2 primeiros meses deste ano, a Polícia Militar fez a apreensão de mais de 800 armas de fogo, entre elas fuzis e submetralhadoras. Nós temos apreendido um grande número de armas irregulares em todo o estado, né? Muitas delas utilizadas pela criminalidade em nosso estado e grande parte delas também estavam de passagem pelo nosso estado, que se encontra numa posição central, né, no mapa do Brasil, e grande parte desse armamento estava a caminho de outras regiões. Acontece que há muitas vezes a situação de impunidade, né, a sensação de impunidade dos criminosos acaba encorajando eles a enfrentarem a polícia, a fugirem do local da abordagem, e isso tem levado situações de confronto em grande parte dos casos. Na semana passada, 3 bandidos, entre eles 2 menores de idade acusados de roubar uma joalheria no Buriti Shopping, trocaram tiros com a Polícia Militar e morreram em uma abordagem na Serra das Areias. A Polícia Militar visa sempre a abordagem em segurança dos suspeitos de qualquer atitude criminosa. Nosso objetivo é identificar os criminosos e conduzi-los às malhas da justiça. Infelizmente, em vários casos, em vários momentos, a polícia tem se deparado com situações de confronto, já chega ao local do crime, já é recebida com disparos efetuados pelos criminosos e nessa situação nós temos que reagir à injusta agressão. Olha, normalmente quem chega primeiro no combate é o pessoal do Giro, exatamente pela forma como eles combatem a criminalidade com muita competência. Por isso nós trouxemos aqui o pessoal do Giro, do batalhão do Giro. Está aqui o Tenente Coronel André William, comandante desse batalhão. Boa tarde ao senhor. Boa tarde. Coronel, como é que a polícia está enfrentando essa forma dos bandidos agirem com muita violência? É tudo parte da nossa formação, Jodevar. Nós temos um treinamento muito intenso. Para se ter uma noção, nós temos a nossa rotina diária, começa às 6 horas da manhã, já com treinamento, com educação física militar, e daí a gente vai para a sala de aula, a gente tem treinamento teórico, ensinamentos teóricos, vamos para a prática, e isso vai até 21 horas, 22 horas, dependendo da necessidade. É muito treinamento mesmo, principalmente levando em consideração perseguições policiais em que o cidadão de bem está exposto também, e a gente tem registrado várias situações aí que essa bandidagem acaba se dando mal, né? Sim, semana passada mesmo nós tivemos, infelizmente, um confronto armado em que nós esperamos o melhor momento em que o meliante se afastou da população e nós organizando o cerco para melhor abordá-lo, uma vez que ele já tinha efetuado disparo de arma de fogo contra a nossa equipe. Então, nós esperamos um momento adequado onde nós garantimos a vida de terceiros. Agora, Coronel, o que a gente percebe é que a Polícia Goiana ela é muito bem preparada. Portanto, que quando tem esses confrontos aí que o bandido escolhe o pior caminho, né? Que é esse exatamente, a polícia está dando uma resposta à altura, né? É notável que a bandidagem, vamos dizer assim, vamos usar esse termo, a bandidagem ela está começando muito cedo. Nós estamos aí prendendo e confrontando com jovens de 15, 16 anos. De bem armado, né? Muito bem armado, com pistolas com kit rajada,
com fuzis. Então, só para você ter uma ideia da periculosidade da coisa, só esse ano nós já aprendemos mais de 600 armas de fogo. 600 armas? 600 armas de fogo. Agora, o senhor falou dos jovens, nós vamos mostrar um caso agora de 22 anos, ele foi preso suspeito de atirar numa criança de 2 anos de idade em Aparecida de Goiânia. Ele estava dentro de um brejo e tentou se sujar de lama para não ser achado pelos policiais do Giro. A mãe do menino também está presa. Os detalhes você acompanha agora com Rosane Ferraz. Foi neste lago, na região do Conjunto Veracruz, em Goiânia, que policiais militares encontraram Matheus Nunes Souza da Silva, de 22 anos. Ele tinha passado barro no rosto para se camuflar numa tentativa de escapar da polícia. Ao ser localizado por volta das 3 da madrugada de hoje, tentou correr. O homem é suspeito de atirar no enteado, de 2 anos. O caso foi no último domingo, nesta casa na Vila Del Fiore, em Aparecida de Goiânia. Uma outra criança de 5 anos também estava no local. A arma pertence ao padrasto preso hoje. A mãe do menino, Cárita Cristine Alves, entrou em contradição. Mentiu várias vezes para os policiais. Primeiro disse que estava em um bar com o menino no colo quando alguém passou atirando. Depois contou que o companheiro dela guardava uma arma no quarto dentro de um urso de pelúcia e que de repente ouviu o barulho do tiro, mas não soube dizer o que teria acontecido. Também chegou a falar para os policiais que a criança teria sido baleada pelo outro filho dela, de 5 anos. O repórter Giovanni Azara conversou com a mulher que, em poucas palavras, tentou justificar toda a conversa que inventou. Tinha uma arma aqui na casa? Não posso falar nada não, só em juízo. Por quê? Você tem medo, cara, do rapaz? Tenho. Por quê? Eu vou falar em juízo mesmo. O filho mais velho de Cárita negou aos policiais ter atirado acidentalmente no irmão. Cárita continua presa, só que a prisão dela tem relação com objetos furtados que a polícia encontrou na casa. A criança continua internada no UGOL. Com uma bala alojada nas costas, o menino não corre risco de morte, segundo os médicos. Vizinhos contaram à polícia que Cárita e o companheiro viviam brigando e que a mulher teria apanhado várias vezes. A mãe da criança deve passar por audiência de custódia. Durante a prisão, Matheus negou ter atirado no enteado. A arma estava lá dentro de casa, aí eu saí, voltei e já tinha acontecido o ocorrido. Essa arma é sua? Era. Você usava essa arma pra quê? Só pra me defender mesmo. Você tava alguém querendo te matar? O pai dela ficou me ameaçando. Pai dela? Foi. Pai de quem? Da cara. Ele foi ouvido durante toda a manhã pela delegada que investiga o caso. Bom, e ele foi preso, você viu aí, pelos policiais do Giro. Comandante, como é que vocês chegaram até esse bandido? Foi através de uma denúncia, através do nosso telefone, Giro Denúncia, e nós fomos constatar. E chegando lá nesse setor de chácaras, alguém nos indicou que ele estava por ali, perambulando por ali. E ele foi visualizado por uma das equipes do Giro. E ele então empreendeu fuga, pulou a cerca de arame lá e correu para dentro de uma chácara. Ele estava em meio ao barro e parece que espirrou, e foi aí que vocês perceberam a presença dele? Ele tentou se esconder dentro de um lago lá, cheio de matagal, e se lameou todo, só que ele espirrou. Se traiu pelo espirro. E nós todo mundo ali naquela concentração, em silêncio, e escutamos o espirro dele. De madrugada, né, coronel? De madrugada. Pois é, tá vendo onde é que o pessoal do Giro estava trabalhando? Eu vou repetir aqui o Disque Giro, Disque Denúncia para você também participar, 98190-4914. Vocês encontraram o que na casa desse cidadão? Foram encontrados vários objetos, produtos de roubo, televisores, notebooks, celulares, uma infinidade de material roubado. Vamos falar mais sobre esse caso agora com a Polícia Civil. Lucílio Macedo conversa conosco ao vivo. Boa tarde, Lucílio. Boa tarde, Luciana. Boa tarde a todos aí no estúdio. Olha só, o Matheus, depois de sair lá da central de flagrante, foi preso pela PM, pelos homens do Giro que estão aí no estúdio. Ele foi encaminhado aqui para a DPCA, Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente de Aparecida de Goiânia, que investiga o caso. Por isso eu estou aqui ao lado da delegada responsável por esse caso. Delegada Edilane Moreira, obrigado por receber a nossa equipe aqui. A partir das 10 horas da manhã começou
o depoimento do Matheus. Ele nega ter atirado na criança. E aí fica a negativa dele, fica a mãe que deu 3 versões. A polícia vai ter muito trabalho para concluir, mas está chegando perto. O que ele disse nesse depoimento? Ele confirmou que a arma de fogo era dele, que estava no quarto dele, dentro de um urso, em uma cômoda, né, ao alcance da criança. Só que ele negou que tenha atirado, né? Não teve disparo acidental, ele não brigou com a esposa dele, ele não estava na casa na hora que foi efetuado o disparo. A versão que ele sabe, que ele ouviu, foi a que a Carita contou, que as crianças estavam brincando com a arma e o irmãozinho de 5 anos acidentalmente atirou no de 2. E assim, é o que ele fala, é isso, a versão dele. Que ele chegou em casa, ele saiu para levar alguns colegas na residência dele, cerca de 10 minutos ele retornou. Quando ele retornou, a criança já estava sendo socorrida por um vizinho. Ele pegou a criança, colocou no carro em que ele estava, juntamente com a Carita, e foi até a UPA do Buriti Sereno para poder dar o socorro para a criança. Depois ele não retornou para casa. Ele disse aí na reportagem, aliás, ele confessou para o pessoal do Giro que tinha essa arma para se defender do pai da Carita. E disse que comprou essa arma aqui em depoimento aqui na Feira da Marreta. Agora, as diligências continuam. Ele foi ouvido, mas as diligências com ele continuam. Por que exatamente? Justamente clarear sobre as versões que foram contadas. A Carita contou 3 versões. Ele contou uma versão, pegar a versão que coincide com a da Carita e ouvir as pessoas que eles indicaram. Como eles não sabem endereço, não sabem nome dessas pessoas, os agentes saíram com ele em diligência agora para que ele leve a gente até essas pessoas, para a gente qualificar essas pessoas, intimá-las na delegacia para elas contarem o que elas sabem, onde que elas estavam, que horas que elas estavam na casa, o que elas sabem sobre o fato. O lado bom dessa história é que a criança de 2 anos não corre risco de morrer. E ela pode ser liberada nos próximos dias. Os médicos não vão retirar a bala, porque isso incorreria em risco para a criança. Esse menino de 2 anos tem um outro irmão de 5 anos, ele está com o pai. Agora, por que o Matheus, após as diligências de hoje, pode ser solto? Porque ele não está em flagrante e a gente não tem como dizer que foi ele que atirou na criança, mesmo que fosse acidental. Então, ainda não tem elementos para atribuir a ele o disparo da arma de fogo. A polícia não descarta que ele, em posse da arma, teria se desfeito dessa arma. A polícia não descarta que ele pode ter disparado, sim, mesmo que acidentalmente, ou descarta totalmente? A única versão que está descartada é a versão inicial que ela deu de que eles estavam em um bar e alguém chegou atirando no Matheus. Então, essa versão não existe. Então, as outras duas de que pode ter sido o Matheus limpando a arma e disparou, ou mesmo a criança pegou essa arma na gaveta e foi brincar e acabou acidentalmente acertando o irmãozinho, essas 2 versões vão ser investigadas. Então, assim, as investigações continuam. E assim, nós vamos ter muito trabalho agora para poder correr atrás dessas pessoas e ver perícia para poder comprovar uma dessas versões. Jordevar Rosa. Muito obrigado pela sua participação, um abraço também à delegada, parabéns pelo trabalho, tá bom? Abraço então. Bom, o certo é o seguinte, uma criança de 2 anos foi baleada, né, Luciana? Infelizmente, né? A mãe mentiu. Né, está claro isso aí, porque ela apresentou 3 versões completamente diferentes. Esse cidadão aí fugiu, tentou escapar da polícia, mas não conseguiu, porque o giro foi mais rápido, mais inteligente e acabou prendendo. Agora, certo também que ele vai ser solto, né? Justamente, né? O giro aqui adiantando que tem já um pedido de prisão, né, contra ele. Já tem um pedido de prisão e está só aguardando o mandato ser liberado. Pois é, e tanto produto roubado encontrado lá na residência, né, gente? A lei tem que ser melhor, né? Porque a polícia não pode ficar enxugando gelo, não. Coronel, obrigado pela participação, parabéns ao trabalho de vocês do Giro, tá bom? Nós que agradecemos e estamos à disposição. Um abraço, obrigado também ao Major Martins e também ao soldado Guilherme. Uma boa tarde.